Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo, quem fala aqui? Espero que todos estejam bem. Pessoal, na aula de hoje eu vou apresentar para vocês a configuração dos access points, dos pontos de acesso lá no Packet Tracer. E apesar de ser um ambiente simulado, a gente vai acabar falando também um pouco aí sobre como é a implantação real de access points em alguns ambientes. Vou acabar falando alguma coisa aqui para vocês sobre a prática do dia a dia. Tá? A primeira coisa que a gente tem que recordar é que os pontos de acesso eles são diferentes dos roteadores. Tá? Então, qual é a função do access point? A função do ponto de acesso? Bom, a função do access point é interligar a parte da rede que é cabeada com a parte da rede que é wireless, que é sem fio. Então, tem ali na rede cabeada alguns dispositivos conectados via cabo. Tá? Normalmente eles estão ligados aí a um switch, né? E eu tenho nessa rede alguns dispositivos que são sem fio. Então, por exemplo, aí um smartphone, um tablet, ou um notebook mesmo, qualquer dispositivo sem fio, e eu preciso integrar todos esses dispositivos. Então, a ponte aí entre a rede cabeada e a rede sem fio vai ser realizada pelos access points, pelo ponto de acesso. Tá? Então, essa definição pode ser o que vocês entendem como roteador. Tá? Mas espero que depois das aulas aí da camada de rede, a definição de roteador para vocês tenha ficado mais clara. Então, a definição de um roteador é um equipamento que vai interligar redes diferentes entre si, encaminhar datagramas de redes diferentes pelas suas interfaces, e armazenar aí as rotas para diferentes redes que estão aí conectadas diretamente a ele ou a outras redes. Então são dispositivos diferentes, mas que na nossa casa essas duas funções, o roteamento, interligação de redes e interligação de equipamento sem fio a uma rede cabeada, são desempenhadas na nossa casa por um mesmo equipamento. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho a figura de um access point profissional da Cisco. Tá? Vocês podem estar se perguntando aqui aonde que estaria a antena desse dispositivo, porque a gente está falando de comunicação sem fio, então obrigatoriamente tem a antena, mas a antena na verdade ela está embutida aqui, provavelmente aqui nas laterais desse access point aqui. Tá? E aqui eu tenho uma figurinha, tá, que eu retirei desse site, e essa figura ela mostra pra gente a diferença traseira entre um roteador que nós temos em casa e um access point. Tá? Então, aqui na parte de cima nós temos o roteador, e aqui na parte de baixo nós temos o access point. Bom, percebam que o access point ele tem aqui essencialmente uma interface de energia, para a gente poder energizar o equipamento, e uma interface Ethernet. Essa interface Ethernet é justamente utilizada para eu conectar o access point a um switch, fazendo aquela ponte que eu comentei com vocês, interligar a rede cabeada com a parte da rede que é sem fio através dessa interface aqui. Tá? E aqui, no caso desse, ele tem aqui uma entrada USB, isso daqui não é obrigatório, mas poderia, por exemplo, ser utilizada para a configuração local dele, E aqui provavelmente um botãozinho de reset, para a gente resetar as configurações. Então é normal que esse tipo de equipamento tenha isso. Percebam que o roteador ele possui um maior número de portas, Então, na verdade, esse roteador, esse equipamento aqui, que nós chamamos no dia a dia de roteador, na verdade, ele é o quê? Ele é um access point. Então, ele desempenha exatamente as funções desse equipamento aqui embaixo. Então, ele é um access point. Ele também é um roteador, porque ele interliga aí redes diferentes entre si. E ele
também vai ser o quê? Um switch. Ele também vai ser um switch, tá? Então, essas portas aqui, essas 4 portas aqui que a gente consegue ver aqui, são desempenhadas pela função de switch, né? Além disso, esse equipamento aqui, né, a nível de software aí, ele vai desempenhar a função de firewall, tá? De servidor DHCP, tá? E entre outras, tá? Tem alguns equipamentos aí que também trabalham como servidor de impressão, tá? Então vão concentrar várias funções, né? E por que isso? Para simplificar a instalação, né, da infraestrutura de uma rede em um local, em um ambiente de pequeno porte, tá? Então, por exemplo, uma casa, um pequeno escritório, né? Então, se por exemplo lá dentro de uma casa eu tiver que comprar um access point, comprar um roteador, comprar um switch, comprar um firewall, comprar um servidorzinho, um computadorzinho para desempenhar a função de DHCP, então isso vai encarecer muito a rede para uma casa pequena, né? Então eu tenho uma infraestrutura muito grande para atender ali talvez 4, 5, 6 dispositivos conectados. Agora, quando a minha rede cresce, é ideal que todas essas funções aí elas sejam divididas, né, segmentadas e especializadas em equipamentos apropriados. Tá? Então, por exemplo, no caso de um access point profissional, existem alguns modelos que chegam a custar aí até R$ 5.000, né, que é para atender realmente aí um grande volume de usuários conectados simultaneamente. Tá? Então, nós chamamos esse equipamento de roteador, mas nós temos que entender, como profissionais da área, que ele desempenha muito mais funções do que simplesmente a função de rotear. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma figura onde eu apresento a frente e a traseira de um roteador da Cisco. Tá? Então, esse equipamento aqui é um roteador profissional da Cisco, né? E percebam que ele é totalmente diferente de um access point, né? Por exemplo, desse modelo aqui, né? Ou de um roteador caseiro que nós temos em casa, né? Em pequenas empresas. Então, percebam que ele é bem diferente a estrutura dele. Então, aqui eu tenho aqui algumas interfaces, né? Onde eu vou conectar o roteador a algumas redes diferentes. Eu vou ter aqui, por exemplo, uma interface de administração de console para poder configurar ele. Então, enfim, é um equipamento realmente mais específico, né? Mais profissional. Então, lá no laboratório do campus nós temos ali alguns equipamentos que são exclusivamente desempenham a função de roteador, tá? Da marca Microtik. Tá? E nós temos também alguns access points. Então, assim que nós voltarmos aí presencialmente ao campus, quem estiver interessado em conhecer o laboratório de hardware, quem quiser ir lá para conhecer esses equipamentos, até trabalhar com eles, pode ficar à vontade, pode me procurar, tá? Que a gente auxilia vocês lá, tá? no estudo desses equipamentos. Mesmo que a disciplina tenha acabado, não tem problema algum vocês ir lá. Na verdade, muito pelo contrário, a gente fica feliz quando o aluno se interessa e quer estudar, conhecer, né, um pouco mais aí da nossa área, tá bom? Bom, então, para a gente compreender a instalação de um access point dentro de um ambiente, eu trouxe aqui a planta de um apartamento comum, tá bom? Um apartamento pequeno, tá? E a gente vai trabalhar o nosso, vamos dizer assim, nosso cenário lá no Packet Tracer, tendo como base essa planta aqui. Tá? Só tem um detalhe: nós não vamos utilizar a princípio o equipamento que nós chamamos de roteador, tá? Então, o roteador clássico. Nós vamos utilizar aí os equipamentos individuais, tá bom? Então, nós vamos utilizar o roteador, tá? Nós vamos utilizar o switch e nós vamos utilizar o access point, tá? Tudo isso dentro do ambiente aí de simulação, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o provedor de acesso à internet ele tenha chegado aqui, né, nesse apartamento
e ele tenha, bom, aqui está o cabo, então ele instalou um roteador, então isso aqui é um roteador nessa área aqui, tá? Então aqui está o roteador e o que vai acontecer? A gente precisa, nesse apartamento, interligar alguns equipamentos com o cabo, tá? Com cabo par trançado, tá? Utilizando aí o padrão Ethernet. Então nós vamos precisar de um switch, tá? Então vou desenhar aqui um equipamento, tá? Que vai aí simbolizar o switch, tá? Então só para a gente ter aqui uma legendinha aqui embaixo, então vamos fazer uma legendinha. Então esse aqui é o switch. Esse é o switch e esse aqui é o nosso roteador. É o nosso roteador, tá? Então o que vai acontecer? O roteador, em uma interface dele, ou seja, essa interface aqui, né, esse cabo, ele está conectado aqui na rede do provedor, tá? Já a outra interface dele, vamos desenhar aqui um outro cabinho, tá? Então aqui tem uma outra interface, tá ligado no nosso switch, tá? Tá ligado no nosso switch, então consequentemente essa interface aqui está conectada na nossa rede, tá? Já o switch, esse switch aqui, ele vai interligar, vamos dizer aí, 3 equipamentos nessa casa, tá bom? 3 equipamentos. Então, vamos dizer que aqui eu tenha, deixa eu fazer o desenho aqui com um cinza, tá? Então aqui eu tenho uma TV, por exemplo, vou deixar aqui a TV, aqui eu tenho uma TV, aqui nesse quarto eu tenho um computador, então vou chamar aqui de PC1, e aqui nesse outro quarto eu tenho um outro computador que eu vou chamar aqui de PC2, tá? Então, o que vai acontecer? Para eu ligar essa televisão e esses 2 computadores nessa rede, nessa estrutura, eu posso passar um cabo, né, par trançado de cada um desses computadores, de cada um desses dispositivos até o switch, tá? Então vamos lá, vou fazer aqui um desenho, tá? Então vamos supor, por exemplo, que a tubulação passe por aqui, né? Então vai ligar para cá, tá? A mesma coisa aqui nesse computador, então passa por aqui a tubulação, liga aqui no switch, e a mesma coisa aqui com esse computador aqui. Então, passa aqui a tubulação, tá meio torto aqui, mas vocês entenderam a ideia, tá? Então, de cada dispositivo sai um cabo, tá? E é ligado ao switch. Então, nessa estrutura aqui, olhando puramente aqui do ponto de vista de equipamento, então nós temos 3 equipamentos dentro dessa rede, com exceção do roteador, tá? E esses 3 equipamentos, na hora que eles querem uma comunicação externa, eles vão acionar aqui então o gateway deles, que é o roteador, e o gateway, por fim, está conectado aqui na rede do provedor, que está conectado na internet. Então tá. Então, se por acaso eu precisasse de mais equipamentos conectados aqui na rede cabeada, bastaria eu plugar, né, passar os cabos aqui e ligando ao switch. Então, obviamente, esse switch tem que ter um número de portas suficiente. Se não for suficiente, o que seria muito estranho para um apartamento pequeno assim, mas se não fosse suficiente, eu precisaria criar um cascateamento de switch, né, para aumentar o número de portas numa rede cabeada, tá? Então, basicamente, a estrutura da parte cabeada é essa, tá? Agora vem a outra questão, tá? Então, a rede sem fio, ou melhor dizendo, a parte da rede que é sem fio, né? Então, aí, para isso, nós vamos ter aqui um access point, tá? Então, vou fazer um desenho aqui, um círculo, com 2 antenas aqui, e isso vai ser um access point, tá? Então, vamos lá. Então, vamos dizer que eu queira colocar uma cobertura de sinal wireless, sinal Wi-Fi,
no apartamento inteiro, tá? No apartamento inteiro, tá? E, bom, escolher o melhor local para instalar os access points, para fazer a cobertura, envolve um estudo, né? Um técnico, o projetista de rede, ele precisa ir no ambiente, ele precisa conhecer, saber a estrutura do ambiente, né? As paredes, que tipo de objeto vai ter lá dentro, para ele poder escolher ali os melhores locais, tá bom? Então, tendo como base somente a planta, a gente pode ter uma ideia de como é que vai ficar isso, mas o ideal mesmo é conhecer o ambiente, tá? Mas vamos lá, vamos dizer que o técnico achou interessante a gente estar instalando um access point aqui, por exemplo, tá? Um access point nessa área aqui, para ele fazer a cobertura aqui da cozinha, né, da sala de estar. Só que aí, né, na hora que, por exemplo, o técnico começou a fazer a medição, ele percebeu que o sinal estava bom aqui nessa área, né, então a intensidade do sinal, a RSSI estava muito boa aqui, só que na hora que começava a adentrar aqui nos dormitórios, o técnico percebeu que o sinal começava a ficar muito fraco, tá? Então, por exemplo, essa parede aqui é uma parede de alvenaria, isso daqui pode ser a causa, né? Aqui, essa parede pode ser a causa da deteriorização do sinal, né, desse access point. Então, por exemplo, na hora que ele chegava aqui no dormitório 2, o sinal já estava muito fraco, tá? E a mesma coisa aqui no caso da suíte. Na hora que, por exemplo, estava aqui nessa área mais afastada aqui da suíte, ou até mesmo aqui do banheiro, o sinal ficou muito fraco. Então, sinal fraco, RSSI fraca, indica uma menor taxa de transmissão. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui fosse o padrão 3E 802.11n, tá? Transmitindo aí 300 megabits por segundo. Tá? Então, à medida que a RSSI vai caindo, essa taxa teórica de 300 megabits também vai caindo. E aí o usuário percebe isso como lentidão, né? Então, o que eu posso fazer para solucionar esse problema? Instalar mais pontos de acesso, tá bom? Instalar mais pontos de acesso. Mas antes disso, vamos lá, estava até me esquecendo aqui. Antes disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso integrar esse access point a essa estrutura aqui, né? Então, por quê? Atualmente, por exemplo, eu tenho lá um smartphone. Então, aqui tem um smartphone, né? O smartphone, ele consegue conversar com o access point, ok, né? Então, se, por exemplo, eu tiver um outro aqui, smartphone, ele também consegue conversar aqui com o access point. Os dois conseguem conversar entre si, mas é isso, né? Esses smartphones não conseguem nem se conectar à internet e nem conversar com essa TV, com esses dois computadores, tá? Então eu quero que tudo esteja integrado, tudo faça parte da mesma rede. Então o que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui esses smartphones, que eles não fazem parte aqui do desenho. Eu vou interligar então esse access point, então vou pegar aqui um cabo. Vamos dizer que por aqui seja o melhor lugar para fazer a passagem, tá? Talvez no ambiente lá, né, por exemplo, aqui no caso do apartamento, talvez o cabo passando aqui na parte de cima não seja tão interessante, né? O cabo à mostra ali, né? A não ser que esteja dentro de uma sanca de gesso, né? Para ele ficar oculto. Então, talvez, por exemplo, no ambiente físico fosse interessante passar o cabo, no ambiente real fosse interessante passar o cabo por aqui, né? Pelas beiradas, mas tudo bem, tá? É só para a gente ilustrar que o access point está interligado aqui ao switch. Então, a partir desse momento, caso um dispositivo sem fio, por exemplo, aqui um smartphone que esteja conectado a esse access point, ele automaticamente vai poder conversar com toda a rede e com a internet também, né? Então, por exemplo, no caso do PC0, então o caminho seria do smartphone para o access point, do access point para o switch, do switch para o PC1, tá? Então, tá tudo interligado. Só que vem aquele problema, tá? O sinal dele aqui, nessa área aqui, é muito fraco, tá? Ele é muito baixo. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, a solução é a gente instalar um segundo access point. Então, por exemplo, eu percebi que aqui ele está muito fraco, então vamos colocar um
um outro access point aqui, tá? E ok, né? Então o access point agora ele vai poder integrar aqui um sinal mais forte para os dispositivos que estão conectados próximo a ele. Tá? No entanto, esse access point, esse segundo access point que a gente instalou aqui na suíte, ele também precisa estar integrado a essa rede. E como é que ele vai fazer isso? Eu vou conectar ele ao switch também. Então, da mesma forma que eu conectei esse access point aqui ao switch, eu vou interconectar esse aqui ao switch. Então, se por acaso eu tiver aqui um smartphone aqui, né, conectado a esse access point, esse smartphone vai poder conversar com os demais dispositivos da rede, sejam eles cabeados ou sem fio, tá? E com a internet também. Então, por exemplo, ele vai poder conversar com esse outro smartphone aqui, né? Então vai passar aqui pelo access point, vai cair no switch, do switch vai cair nesse outro access point e vai poder conversar com esse segundo, esse primeiro aqui smartphone, tá bom? Então mesmo assim, a gente instalou aqui 2 access points e a gente percebeu que aqui no dormitório 2 o sinal ainda ficava fraco. Então nem esse e nem esse aqui conseguia dar conta aqui do dormitório 2. Então qual que é a solução? Vamos instalar um terceiro access point aqui nessa história. Tá? E aí o que eu vou fazer? Como é que eu vou interligar então esse access point a essa rede? Novamente, eu vou pegar aqui, vou puxar mais um cabo, né? Ficou aqui um ninho de cabo aqui, né? Mas eu vou puxar mais um cabo para o switch, tá? Então pronto, então esse access point aqui se integrou ao ambiente, tá? Então vamos lá, se eu tiver aqui então um outro smartphone, né? Ele está aqui conectado a esse access point, né? Ele vai poder então conversar com todos os outros dispositivos da rede, tá? Então a ideia, pessoal, de eu estar utilizando os access points diferentes para cobrir a minha área de cobertura da rede é essa, né? Eu sempre vou conectando então os access points a um switch, né, através de um cabo Ethernet, e aí com isso eu vou expandindo a minha rede. Então a ideia básica é essa. Tem algumas pessoas, alguns técnicos que utilizam aí a técnica do repetidor de sinal, tá? Então o que é o repetidor de sinal? Só para a gente poder entender aqui então. Então, originalmente eu tinha ali o access point, e o access point, vamos dizer assim, ele tem aqui uma área de cobertura, né? Então ele tem, vamos dizer que essa daqui seja a área de cobertura do access point. Então se o dispositivo está dentro da área de cobertura, tá ok, né? Então o dispositivo dentro da área de cobertura do access point está ok. Agora, se eu tenho um dispositivo que está fora da área de cobertura, aqui, né, eu não vou ter conexão, tá? Então, porque o sinal realmente não chega, ou se chega muito fraco, impedindo assim a conexão, né, nessa estrutura. Então, qual que é a solução que algumas pessoas adotam? Elas instalam um repetidor. Então, deixa eu escolher aqui vou pegar esse verdinho aqui, tá? Então eles vão instalar ali um repetidor que vai fazer o quê? Basicamente o repetidor ele vai pegar o sinal que ele está recebendo e vai expandir ele, né, para uma outra área aqui, tá? Então estou fazendo uma simulação aqui, ele vai expandir aqui para uma outra área. Consequentemente, o dispositivo que queria se conectar, então vai poder se conectar através do repetidor, tá? Então aqui a comunicação vai ser dada pelo repetidor, pelo repetidor e depois para o repetidor para o access point, tá bom? Agora,
Repetidor talvez seja uma solução interessante para redes de pequeno porte, tá bom? Uma residência, talvez seja uma solução mais barata do que essa outra solução aqui que eu apresentei. Tá? No entanto, o repetidor, caso o sinal que esteja chegando nele já esteja chegando fraco, tá? Ele vai potencialmente repetir erros de transmissão. Tá? Então, se ele, por exemplo, pegou ali um sinal onde eu estava querendo indicar 1, ele interpretou 0 sem querer, ele vai repetir esse 0. Tá? Ou seja, ele vai repetir um erro. Então, o repetidor ele pode introduzir aí um mau desempenho na rede. Tá bom? Então, para redes de grande porte, quando a gente tem aí mais equipamentos sendo utilizados na rede, mais equipamentos conectados, o repetidor não é interessante, tá bom? Então, essa visão aqui, onde eu tenho os diferentes access points conectados a suítes, tá? Aqui na figura, por exemplo, é só um suíte, mas poderia ser vários suítes em cascata, não tem problema nenhum, né? Mas que eles estejam conectados ali a uma infraestrutura cabeada é uma ideia mais interessante de ser implementada, tá bom? Então, vamos deixar para usar aí repetidor realmente para casos, vamos dizer assim, para redes menores, tá bom? Para redes de pequeno porte, que, aliás, né, se a gente verificar qual estrutura aqui é mais cara, o que é mais caro aqui, tá? Então, obviamente, essa primeira solução aqui, ela é mais cara, tá? Ela é mais cara porque a gente tem a presença dos cabos, do processo de crimpagem, então o técnico precisa crimpar os cabos, tá? Possivelmente precisa passar esses cabos aqui por tubulação, talvez a tubulação não exista, então precisa instalar a tubulação. Então essa solução aqui ela é mais cara, tá? No entanto, ela é melhor do que essa daqui. Essa daqui é uma solução mais barata, tá bom? Ela é mais barata, no entanto, o desempenho não é tão interessante assim também, tá bom? Bom, então beleza. Então, exposto o cenário, o que a gente vai fazer lá no Packet Tracer? Nós vamos implementar aqui essa estrutura, né? Nós vamos instalar aqui essa estrutura, criar essa estrutura lá no Packet Tracer, tá? A gente não vai se preocupar com a parte da rede, tá bom, externa, tá? Então a rede do provedor a gente vai deixar ela de escanteio. Na verdade, a configuração do roteador em si a gente não vai fazer, porque a configuração do roteador a gente já viu nas aulas passadas, tá bom? Então, isso daqui realmente a gente vai deixar quieto. Agora, a configuração dos access points, isso sim, a gente vai fazer no Packet Tracer de maneira integral. Então é isso, pessoal. Por enquanto é isso, tá? Nos vemos aí no próximo vídeo.